suplicam sua compaixão e os homens são a sua paixão. Conquanto desejasse a soledade, ante os que sofrem, se compadece, sorri compassivo, generoso. Ele compreende aquelas dores, sente-as quase na alma. Apontou um cerro próximo e o galgou. As criaturas o seguiram. Em volta, a vegetação rasteira com giestas em flor e a larga paisagem sob um céu transparente. Ele começou a falar e o verbo claro cai nas almas, blandicioso e reconfortante, iluminando consciências, clarificando os íntimos problemas dos espíritos inquietos. A palavra fluente cala e a saúde lhe sai do amor na direção dos padecentes que se refazem em sua presença, ao seu contato. O dia avança e a hora está adiantada. Carinhosamente os discípulos o advertem, despeçamos a multidão para que as pessoas se possam alimentar, pois este é um lugar distante, deserto. Dai-lhes voz de comer, redarguiu o mestre. Senhor, responderam os discípulos preocupados, mas todos têm fome e não poderíamos comprar-lhes pães suficientes. Se fôramos adquirir repasto, necessitaríamos de uns 200 dinheiros para os não deixar totalmente esfaimados. São muitos os que aqui estamos. Que temos? Inquiriu, tranquilo, Jesus. Nada ou quase nada. Segundo me informaram, um homem trouxe 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, que são? Trazei-os e mandai que o povo se sente em grupos. Ali estavam quase 5.000 ouvintes e aflitos que se recobravam com o seu hálito de transcendente poder. Lá embaixo estava o mar em espelho colossal, no rumo do Oriente, mais ao longe a cidade ribeirinha e branca em claros e verdes, Cafarnaum, ao sul o casario de Madala, avançando sobre as águas, nos outeiros, Tiberíade entre bosques espessos em construções de pedras, Corazim nas montanhas, encravada como uma rosa alvinitente. As altas cordilheiras com a fimbra diluída no clarão do dia se destacam no cenário formoso. Ergueu as mãos e orou em silêncio. O murmúrio do povo calou a boca da aflição. Levemente pálido pareceu transfigurar-se. Tomou os pães e os peixes, partiu-os e repartiu-os, ante os olhos atônitos dos mais próximos, e estes se foram repartindo e multiplicando como semente, que fecundada, se desdobra em espigas ricas sob o milagre da terra, fazendo-se toda uma seara. Todos se acercam alegremente e cestos são apresentados, enchem-nos e repartem a messe com o povo que se nutre até o infartamento. E sobra o suficiente para encher mais alcofas com o que resta, excedente, abundoso. Salve, Rei de Israel, grita uma voz. Conduzi-nos à conquista de Jerusalém, clama outra. Seguiremos contigo. Aleluias explodem, espontâneas. Os discípulos exultam e o envolvem com inexcedível carinho, excessiva emotividade, numa ternura sem palavras, extravasante. Os olhos do mestre se nubilam. Faz-se mais pálido e os lábios tremem como se sofresse uma dor surda, forte. O ar acolhe a exaltação da massa convulsionada pelo espetáculo de há pouco e referta de alimento pelos seus poderes. Na febricidade geral, os companheiros percebem-no afastando-se, refugiando-se por detrás das sebes, nas sinuosidades das pedras. Felipe o busca e chama. Deixa-me a sós. Ele fala, triste, é uma ordem e uma súplica. A multidão se dispersa, os discípulos descem o monte. O ar está morno. Eles retornam à barca e volvem a Cafarnaum. Lá o encontram. Eu sou o pão da vida. Este pão não mata a fome. O pão que sou farta para todos sempre. Credes porque vos alimentastes. O pão que vos posso dar nunca mais vos permitirá a fome. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque sobre ele o Pai, que é Deus, imprimiu o seu selo. A obra de Deus esta, que creais naquele que ele enviou. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que crê em mim, nunca, jamais terá sede. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou esta, que eu nada perca de tudo o que ele me tem dado. Pois esta é a vontade de meu Pai, que todo o que vê o Filho do Homem e nele crê tenha vida. Pão da vida. Este pão, o de todo dia, é transitório, aquele que lhe dá é perene, suprime as necessidades, todas as necessidades. O mundo busca e os homens o querem,
mas desejam este pão transitório do monte, não aquele, o da vida, que também foi oferecido no monte. Este, o do estômago, sim, pedem e querem hoje os homens. Aquele, o da vida, talvez, depois, não sabem quando querem os homens. Era abril, em festa de primavera. Ele é o pão da vida. Em soledade com o Pai a multidão na primavera e o pão da vida em todas as estações. 8. Pescador de homens. Aquele fim de maio estava ardente, fenômeno comum naquela quadra do ano. Logo o astro-rei fazia incidir diretamente o seu facho de luz, e calor asfixiante atormentava, desafiador. Ao longe, as encostas do Galade, com reverberos de cobre luzido vencendo as brumas secas, são muralhas naturais e altaneiras na paisagem fronteiriça ao lago. Aquela hora, porém, soprava uma brisa amena, diluindo as névoas da madrugada, enquanto albatrozes e pelicanos se demoram sobre as pedras negras que se adentram pelas águas piscosas com reflexos de prata. O recorte curvo da praia estava apinhado pela mole ambiciosa, que acorrera desde cedo, para ouvi-lo e rogar-lhe a benção do socorro para as múltiplas aflições de que se via possuída. Nos dias anteriores aquela voz ecoara pelas regiões ribeirinhas como um canto de esperança, em cuja melodia as concessões do amor divino eram moduladas em convites amenos que chegaram aos ouvidos dos homens sofredores. Todos, portanto, necessitados e curiosos, desejavam vê-lo de perto e receberam o benefício que suas mãos esparziam em abundância. A natureza estava calma e as ansiedades vibravam nos corações. A noite fora longa e infrutífera. Eles estiveram por todas as horas a tirar as redes e recolhê-las vazias. As águas generosas também tinham seus caprichos. Aquela era uma noite de cansaço e desaire. Sem luar os barcos encalhavam nos bancos de areia e todo o esforço daqueles homens ofegantes redundara em profícua. Retornavam aos penates do dia, corpos moídos, olhos ardendo, modorrentos e mal-humorados. O magote humano na praia parecia um borrão colorido e móvel, contrastando com as areias alvas. 2 barcas foram deixadas vazias e as redes começaram a ser distendidas nas varas de sustentação da praia. Apertado pela multidão que ouvia a palavra de Deus. Entrando numa delas em que se encontrava Simão, o seu proprietário, falou, um pouco mais ao povo expectante. Seu verbo de luz clarificava as consciências inquietas e asserenava os espíritos em turbulência. Sua silhueta de braços abertos bordada de ouro no contraste com o dia fulgurante, parecia de uma ave sublime que estivesse prestes a alçar voo buscando rumos ignotos. Havia nele um poderoso magnetismo que lhe acompanhava as palavras conhecidas e comuns, encadeadas como outrem jamais antes as enunciara, e que tocava com estranho e vigoroso poder balsamizante. Algumas penetravam como punhais, outras rociavam como perfume precioso de lavanda no ar. Depois de haver consolado o povo que o buscara, voltou-se para Simão e disse, faze-te ao largo e lança as redes para a pesca. Mas retornamos de lá, agora, Senhor, sem nada conseguir. Não recalcitres, Simão. A barca desliza cantando sobre a crista das ondas levemente encrespadas, e, ao ritmo do vento que perpassa e inflama as velas coloridas, se distancia, avançando com celeridade. Recolhe os panos, ordena, gentil, e atira as redes. Aí estivemos, amigo, elucida o pescador, e tentamos até o cansaço, nossos esforços redundaram inúteis. Porém, sobre a tua palavra, lançarei as redes. As redes imensas em forma de tarrafas circulares, com chumbos amarrados às pontas, se abrem no ar em leque formoso e batem sobre as águas, mergulhando as malhas resistentes, desenroladas dos braços vigorosos que as sustinham. Logo puxadas se apresentam abarrotadas, quase arrebentando a tecedura forte. O espanto, a algaravia e a explosão de júbilos dos homens espocam em alacridade infantil. A carga abundante é levantada para bordo e a barca próxima é chamada, aos gritos, em socorro. Na popa, recortando discos solares fuziante, o mestre contempla aqueles homens de alma infantil, crestados pelas lutas diárias, inundados de alegria, emocionados até o pranto. Sim, ama-os, medita o desconhecido mestre. Viera ter com eles para que pudessem ascender ao Pai. Seria necessário sofrê-los, dar-se em totalidade de oferenda, caminhar ao lado deles, assisti-los e perdoá-los sempre. Sim, amava-os. Longe,
Neles, estavam as ansiedades espirituais. Desprovidos, por enquanto, de entendimentos, se atiravam ávidos ao dia a dia, na pesca, na conquista do pão. Seria necessário dilatar-lhes a percepção, ampliar-lhes os horizontes. Simão ergueu os olhos úmidos e fitou-o. Ouvira-o antes e o acompanhara desde Betábara, de volta de Jerusalém, mas não entendera tudo quanto ele falara. Explodindo de emoção inesperada, baldou um homem do mar. Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, e prorrompeu em pranto espontâneo. A confissão ingênua, a alma desnudada, o coração ardente falavam daquele timoneiro que amava o mar e nele encontrava a segurança e a vida. Zero plâncton que chegava trazido pelas correntes subterrâneas do Jordão, ali favorecia a pescosidade das águas e ele conhecia aquelas correntezas e os mistérios do lago que era seu berço e o amigo com quem confidenciava nas noites longas e doridas de soledade. Aquele homem, no entanto, donde o conhecia, refletiu num átimo, vencido pela força daquela voz que ordenava sem pôr e ninguém desconsiderava, e daquela face, ele lhe parecia tão fraco e era tão forte. Não sendo um pescador, como soubera e pudera tanto. Simão, não temas, de hora em diante serás pescador de homens. A mensagem ecoou na sua alma, em linguagem singular, pescador, sim, o era. Pescador de homens, que seria? Tranquilizou-se, porém. Toda uma festa de sons dominou-o e ele fremiu ao peso de desconhecidas vibrações. Desejou recusar, dizer da pequenez e miserabilidade, não pôde fazê-lo. Imobilizado naquele momento que parecia uma eternidade, ausência do tempo e anulamento do espaço, sentiu-se impossibilitado de cingi-lo ou postar-se-lhe aos pés. A garganta seca, estreitada, estrangulou-lhe a voz. Chorou, e, no íntimo, reflexionou, sabes o que fazes, Senhor? As notícias alcançam as praias. Há uma revoada de inusitada alegria em todos os corações. Novos grupos afluem. As capas estremecem, ainda, em reflexos automáticos e o contentamento se generaliza. Pedro, João, Tiago e André que participaram mais de perto do acontecimento experimentam, todavia, desconhecido pressentimento, que os seguirá desde então. Não poderiam definir o que lhes passava, relancearam o olhar em volta, e encontraram o Rabi, afastado, que fitava aquele amado lago de Genizaré, enquanto o ar pesado do dia vitorioso o abafava. Pescador de homens. 9. Luz do mundo. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. A frase lhe escorreu dos lábios cantantes modulada nas vibrações dos sorrisos. E era um desafio. Respondendo à ardilosa indagação dos intérpretes da lei, dos fariseus, superava qualquer astúcia com as soberanas argumentações da verdade. Aqueles olhos, até há pouco apagados, agora, transparentes e iluminados, viam. Não se acostumaram sequer ainda com a contemplação da paisagem, os detalhes se perdiam na exuberância de cores e na diversidade das formas. O astro reirizando com mil matizes, dantes jamais sonhados, fulgurava solto no céu claro, imenso, inimaginável para ele. Alegria de todas as coisas em festa num banquete deslumbrante para aquela visão que sofrera os longos, demorados anos de escuridão. Tudo em mensagem de encantamento. O homem, o ser humano, no entanto, lhe parecia muito triste naquele concerto de belezas indescritíveis. A folha, a flor, a gramínea verde, o vetusto arvoredo, a túnica marrom esverdeada escura dos montes altaneiros ao longe. Alegria da face das crianças e os pesados crepes invisíveis sobre o rosto dos homens. Sim, fora um nado cego. Criado na cegueira do mundo identificava todos os ruídos e as formas que seus dedos ágeis apalpavam, compondo modelos que a mente, no entanto, não podia conceber. A realidade lhe penetrava, exigindo novas conceituações. Passavam os anos e a sua dor se fixava nas carnes do desespero íntimo, como cravos de ira e mágoa. A escudela desmolou nas mãos e a voz lamentosa e rogativa. Aquele caminho entre a piscina do enviado e o seu lar de pobreza, fizeram e o refizera quantas vezes. A esperança se apagara de sua vida, anulando quase o sonho de felicidade. E vivia. A piscina de Siloé se tornara famosa desde os dias do profeta Isaías, que elogiara as que suas águas. Aquelas ninfas atravessavam grande distância,
em canal rasgado abrupto na rocha viva, desde os tempos de Ezequias. Há muito, infelizes e enfermos lhe buscavam, esperançosos, sem mergulho, guardando esperanças de refazimento. As águas cantantes se renovavam e as massas de enfermos se multiplicavam. Aquele outubro estava já ardente e o pó pairava no ar morno do dia sem ventos refrescantes. As estradas estavam movimentadas pois que as festas logo mais começariam em Jerusalém, dadivosas. Ele deixara as paragens da querida Galileia para, transpondo as fronteiras, atingir a Judéia onde sabia estarem reservadas muitas dores. Os companheiros seguiam-no animados, desejosos de penetrar-lhe todas as lições e integralmente o ministério, que, às vezes, lhes parecia complexo demais para suas mentes desacostumadas a incursões mais profundas no raciocínio. Deslumbravam-se sempre, logicavam raramente. O pão que dos seus lábios caía na boca dos seus corações se apresentava em algumas circunstâncias azedo, desagradável. Estar com ele era vibrar de felicidade e sofrer de ansiedades incontroláveis. Ele era capaz de tudo, e o demonstrara vezes sem conta. No entanto, falava também do Pai, e das suas dores, lutas e a paixão. A que paixão se referia, não o compreendiam. Era sábado. A Judéia, à semelhança da Galileia e talvez mais zelosa, era ufana em manter as exigências da forma, da aparência. Guardar o dia de descanso era mais importante do que se guardar das paixões. Invariavelmente, o israelita, ali, era considerado pela maneira como observava o dia do Senhor e, todavia, muitas conveniências podiam modificar o próprio estatuto que se deveria cumprir à risca. Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? A interrogação dos companheiros se fundamentava. As enfermidades graves são resgates de crimes que passaram sem punição, não corrigidos, ocultos. Sabia-se que o homem o é como procedeu em vida anterior e que cada um se faz o construtor do edifício da própria vida. Cada corpo, cada estado de emoção e de espírito, a felicidade ou a desditação elaborações próprias, se não deste, de um avatar anterior. Logo, a interrogação oportuna. O mestre fitou o homem de olhos em trevas e se apiedou. Nem ele, nem seus pais pecaram, elucidou com eloquência o amigo divino. Mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestadas. Os homens, crianças espirituais na maioria, desejam a fé que penetra pelos olhos e exigem fatos que não podem entender. O milagre, ou derrogação das leis naturais, os atrai pelo maravilhoso. Raros se aprofundam em descobrir fora da aparência mecânica da sua execução. Era necessário, portanto, atender a esses homens, ingênuos que facilmente se fazem maus, ignorantes que se podem revelar bons. Sem débitos, sem culpas, aquele homem, por amor escolhera a provação da cegueira para que o seu Senhor pudesse ser conhecido, revelado, sem modificar as leis da justiça. Há um estranho silêncio entre os que contemplam o cego e fitam o Galileu sublime. Cuspiu sobre o pó e fez uma singular pomada que aplicou nos olhos fechados do cego, e disse: Vai lavar-te no tanque de Siloé. Lavei-me e comecei a enxergar, narrou o homem aos que o investigavam, coléricos. Conheces esse homem? Não. Onde se encontra agora? Não sei. Que te fez ele? Já disse, aquele homem, chamado Jesus, fez lodo, ungiu meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e fiquei vendo. E nasceste cego? Sim, todos aqui me conhecem. Uns diziam que era outrem, comigo parecido. Não, sou eu mesmo. A ira expuna veneno e a astúcia tece a rede das ciladas. Os pais do ex-cego temeram e, tremendo, mandaram que o interrogassem outra vez. Podemos expulsar-te e os teus da sinagoga. Eu sei. Ele é um pecador, pois curou num sábado, não vem de Deus, porque desrespeita as leis de Deus. Não sei, não sei. Se é um pecador não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E necessário que façamos a obra do que me enviou, enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Aquele homem fora lançado fora. Testemunhar a verdade. Preferir o abandono à mentira e o desamparo à ilusão. Era cego e agora vivia corretamente. Crês tu no Filho do Homem? Interrogou-lhe Jesus ao reencontrá-lo. Quem é-lhe Senhor, para que eu creia nele? Já o viste, e é ele quem fala contigo. Creio, Senhor.
Teus olhos veem o esperado. Rejubila-te. Vês e compreendes. A natureza parece cantar a música da sua alegria. O Rabi se alegra, também, e fala, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Há duas cegueiras, a dos olhos do corpo e a do espírito. Ele se dirigiu aos seus e lhes falou da sua ligação com o Pai e da cegueira dos que vendo não enxergam porque não distinguem as sombras da luz. Ainda agora os cegos piores não distinguem. Quem pecou? Perguntam. O espírito andarilho das estradas do infinito, seguindo na direção do amanhã, sofrendo em paz e paciência se recupera e ressarce. Renascer e recomeçar a vida para se libertar. A luz clareia e penetra, espancando as trevas. Muitos preferem a ignorância para não carregar a luz da responsabilidade. Jesus é a luz do mundo. Era um cego de nascença e, no entanto, viu. Era outubro e junto ao templo, próximo à piscina de Siloé, à luz do sol ardente, ele se fez a luz do mundo, desde então, até sempre. Luz do mundo. 10. O legado da tolerância. A perene madrugada inebriava aquelas vidas. Dias assinalados pela apoteose da esperança, inundados de amor, em que a cornucópia da misericórdia derramava bênçãos em abundância, constituíam uma quadra que jamais a terra experimentara nos seus fastos passados ou voltaria a gozar no futuro. A paisagem dos corações cada vez se multiplicava pela presença dos aflitos e angustiados que se atropelavam na expectativa de fruir os resultados felizes daqueles momentos, que, talvez, fossem interrompidos logo mais. As conjunturas da política dominante e ignominiosa do usurpador estrangeiro produziam sucos de revolta no solo das almas, e os bajuladores armavam ciladas nas bocas torpes dos representantes da comunidade, procurando pôr a perder o pumicultor sublime. Onde ele surgia, a semelhança de radiosa luz, atraía necessitados do corpo e da alma. Suas sementes de amor eram espalhadas fartamente em tentativas constantes de futura fecundação abençoada. Os convidados ao colégio da fraternidade, que conviviam na sua intimidade, armazenavam os grãos da vida, aprimorando a terra íntima do espírito para fecundá-los oportunamente. Não compreendiam, porém, em toda a magnitude a grandeza da mensagem que ele espalhava em fortuna farta. Assim, repontavam ciúmes em forma de zelo exacerbado, queixas injustificáveis, todas essas bagatelas da pequenez humana na planície das paixões, sem forças para superarem os óbices, galgando por fim o planalto da compreensão geral. A boa nova seguia triunfalmente e muitos que dela se beneficiavam saíam a comunicar a outros corações o milagre da sua claridade lenificadora. As narrações exaltadas competiam com os ódios que explodiam resultantes do despeito gratuito dos comensais da politicagem religiosa e da administração ingrata. Senhor, eis que encontramos um homem pelo caminho que curava em teu nome, expulsando espíritos infelizes, revelou, expedito, João, retornando de pequena viagem. E que fizeste? Inquiriu Jesus. Repreendemo-lo, protestou o discípulo inexperiente. Expusemos que ele não tinha o direito de usar o teu nome, pois que não privava contigo, não formava no grupo dos nossos. E filo, defendendo os nossos objetivos para que os propósitos de elevação em que nos empenhemos não se entorpeçam através de pessoas incapazes de imprimir à própria vida a excelência da lição que nos transmite. Brilhavam em júbilo os olhos do jovem companheiro, excessivamente zeloso quanto ao futuro do evangelho nascente. Jesus, porém, fitou-o com infinita bondade, admoestando-o, benigno. Fizeste mal, pois todo aquele que não é contra nós é por nós. Se alguém em meu nome expulsa espíritos maus, acerenando obsessos e acalmando obsessores, cultivando nas almas o pólen da saúde que se converte em pomar de tranquilidade, não poderá voltar-se contra nós, depois, assacando calúnias e no futuro erguendo-nos acusações. A palavra de amor é moeda de paz para a aquisição do continente das almas. E desejando expressar de maneira inovidável o significado da tolerância e da caridade, prosseguiu. O servidor do Evangelho deve fiscalizar com sincera cuidade as nascentes íntimas dos sentimentos de modo a cercear no começo os adversários cruéis, que são o egoísmo e o orgulho, a inveja e o ciúme com toda a corte de nefandos sequazes. Os inimigos de fora não conseguem atingir o homem, senão exteriormente, pois que só alcançam a forma, sem lhe obrigarem a mudar a constituição intrínseca do ser. Vinculada ao ideal superior da vida a que se entrega,
O discípulo sincero compreende os que dormem no amolecimento das paixões, desculpa os perseguidores e não receia que outros corações, também, fascinados pela luz da verdade, desejem integrar-se no lídimo ideal da solidariedade a benefício de todos. Dia virá em que a mensagem da Boa Nova se espalhará pelos múltiplos campos do mundo em formosa semeadura de abnegação, convocando multidões ao ministério excelso. Irmanados no ideal do serviço, todos aqueles que nos não combaterem a ajudar-nos-ão, contribuindo eficientemente para a colheita dos resultados valiosos. Como se alongasse pelos confins dos tempos, pressentindo as dores acerbas e as lutas árduas pela implantação do reino de Deus entre os homens, o Mestre concluiu, e romperão em catadupas violentas os rios do sofrimento, de quando em quando, arrebentando represas e correndo destruidores com o objetivo de esmagar os que estejam à frente, em nome das paixões irrefreáveis, ou em caudais contínuas ameaçando arrastar os que temem e suportar-lhes o ímpeto. Eu estarei vigilante, porém, acima das vicissitudes, socorrendo os timoneiros da fé e recolhendo os náufragos. No entanto, as desagregações internas, as disputas intestinas pela supremacia de uns em detrimento de outros, as lutas pela herança, esgrimindo as armas nefastas das guerras surdas e as intrigas sutis, serão mais danosas do que as agressões que procedam do mundo contra o nosso ideal de amor. Interliguem-se todos aqueles que sonham com a imortalidade, os que me amam, afastando barreiras e derrubando obstáculos para que mais rapidamente se implantem as realidades do amor e do perdão no solo das vidas. Ninguém se escandalize nunca, por encontrar fora da grei o mensageiro da saúde, o intermediário do bem, porque aparentemente estejam desvinculados das linhas conhecidas do serviço. Meu Pai dispõe de recursos que nos escapam e como é o autor de tudo e de todos, cumpra cada um irrestritamente com o seu dever, transferindo para ele, o Senhor de todos nós, os resultados do nosso trabalho. Silenciou, tranquilo, e uma aragem de confraternização penetrou melhor nos homens que o escutavam, no reduzido grupo da amizade, como se avaliassem as responsabilidades que lhes cabiam. Face ao dever maior, a tolerância é medida de justo progresso, tradutora das conquistas realizadas pelo discípulo fiel e afervorado da verdade, no serviço redentor. 11. Multidão de sofrimentos. Sempre estava Jesus cercado pela multidão. Entardecia. A multidão representava as enfermidades e mazelas que lhe eram conduzidas pelos magotes humanos, assinalados pela dor. Em todos os tempos o sofrimento é a cobrança do pretérito culposo dos atormentados em lapidação benéfica para a própria redenção, em clima de urgência. A lepra, ingrata e hedionda, procede do espírito que exterioriza a degenerescência dos tecidos sutis, exudando as misérias íntimas na faina incessante da purificação. Assim a cegueira e a surdez, a paralisia e a mudez, o câncer e tantos outros suplícios expressam o limite imposto ao devedor na faculdade cujo uso foi mal aplicado, fazendo-o ser calceta em si mesmo, carecente de imediata reparação. A falta do órgão ou membro, a desarmonia da faculdade ou função representam sempre a cobrança que chega em forma de controle e educação, predispondo o ser para a liberdade. E como a dor tem sido característica da vida humana, Jesus estava sempre cercado pela multidão. Eram os atormentados de ontem ora envergando as marcas e manchas do passado, na condição de atormentados atuais, buscando, sequiosos, a água lustral do Evangelho do Reino, para lavarem as imundícies da imperfeição. Cercado pela multidão ele abria os braços e descerrava os lábios, socorrendo e falando. A voz modulada em musicalidade divina derramava lições de vida em urgente profilaxia, de modo a que todo aquele que pudesse recuperar-se não tornasse aos erros transatos, a fim de não se acompliciar com o crime, do que decorre sempre mais graves e danosos compromissos. E as mãos misericordiosas libertavam das amarras limitadas do padecimento, facultando agilidade e meios de crescimento superior aos beneficiados. A multidão buscava-o sempre ansiosa. Dos seus lábios recolhia pérolas em luz, gemos em claridade incomparável para iluminar a senda de percalços e pedrouços. E das suas mãos recebia o vigor em dádivas de saúde, que renovavam as peças gastas e os implementos orgânicos em desconcerto, produzindo o refazimento e a paz. Amava a multidão, ao menos necessitava dele avidamente e o seguia. Começava o ministério entre expectativas e ansiedades. Quantas vezes Israel tivera outros profetas?
Procediam de todos os rincões e se caracterizavam não raro pela severidade e aspereza dos conceitos que, semelhantes a látego em brasa punitiva, azorragavam com doestos e ameaçavam com longas e penosas correções. Há pouco escutara-se a voz do Batista e a sua figura austera derramava o verbo abrasador, conclamando ao arrependimento e ao aproveitamento da hora, antes que se fizesse tarde. Ele, porém, aquele suave rabi, era a mansuetude e abnegação. Quando o semblante se lhe fazia grave, a meiguice e a dor exteriorizavam todo o seu amor e ao mesmo tempo refletia as suas esperanças, penetrando no porvir, em cujo curso incessante dos tempos o homem encontraria paz. Era o mês de Nisan. A tarde caía suave e calma. A notícia da cura da sogra de Simão, cuja febre repreendida pelos seus lábios se evadira, atrai a multidão dos necessitados. Carreados por ventos brandos, aromas sutis balsamizavam a tarde em festa de luz. A praia amiga, referta de esperanças, suspirando nos corações ansiosos dos homens, ali representava todos os tempos, o ontem e o amanhã da dor perseguindo a paz. Ele aproximou-se e começou a curar. Luz divina em sombra densa, sua aura reativava as forças fracas, recompondo os desgastes e desalinhos dos infelizes. O espetáculo da alegria espontânea explodindo, comovia, e a reconstrução da saúde ante o olhar esgazeado de surpresa dos comensais do sofrimento, a rearticulação das faculdades psíquicas dos antes atormentados, os espíritos imundos expulsos pelo seu magnetismo fascinavam, e, num crescendo, avolumavam-se as emoções à sua volta. As vozes estremunhadas dos obsessores desligados das vítimas, gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, sereno e pulcro, respondia: Eu vos proíbo de falar. Afastai-vos daqui. No desabrochar natural das alegrias, uma pausa fez-se espontânea durante o sublime repasto de esperança. Ele, então, falou com eloquência e magnitude. Todos os males promanam do espírito. Tende tento. O espírito é a fonte gentil e abundante onde nascem a enfermidade e a saúde, o destino e o porvir de cada ser, conforme se acumulam nas nascentes dos atos que padronizam as futuras necessidades. Enquanto o homem não mergulhar na intimidade dos seus problemas para solucioná-los à luz da razão e do amor, não conseguirá o lenitivo da harmonia. Sois o sal da terra. O valor dele é mantido enquanto conserva o sabor. Sois a luz da oportunidade, enquanto marchardes espargindo bênçãos e distribuindo esperanças. Deus, nosso Pai, é o Criador, mas o homem, ascendendo, é o autor da sua dita ou desgraça. Inutilmente buscareis fora a saúde se não a mantiverdes retida no âmago do espírito, cuja perda se transforma em incessante aflição e maior tormento. A saúde, a seu turno, é oportunidade de evolução e de responsabilidade para com a vida. Buscai antes o amor e fazei todo o bem possível, para vos conservardes em paz. O amor é a candeia acesa e o bem o combustível que a mantém. Pacificai-vos para que vos conduzais em espírito de sabedoria, fazendo longos e proveitosos os vossos dias de júbilo na terra e felizes, mais tarde, nos céus. Clara manhã. Sua presença apagava a noite sugando-a com beijos de luminosidade libertadora. E por onde andava, lá estava a multidão aflita e ela prosseguia disseminando a saúde, por ser o excelente mensageiro da vida. Ao longe o sol declinava, caindo além dos montes, adornando a paisagem de ouro fulgurante no ar, e todos, tocados pela sua misericórdia, os antes aflitos, debandaram na direção do lar, deixando ao meditar, em profundo recolhimento sob o fulgor das primeiras estrelas, o Filho do Altíssimo. 12. Epata, abre-te. Ecoava pelas serranias a bênção da cura produzida na mulher cananeia, qual raio de inesperada luz que atingisse demorada a noite que dominava os habitantes de Tiro. Face ao inusitado fenômeno, uma compreensão nova começou a dilatar o entendimento daquelas gentes ante o fato irretorquível da divina interferência, que a todos comovera. Era, porém, mister que ele conduzisse a mensagem por toda parte, pois que para isso viera. Deixou, portanto, as alturas da montanha e começou a descer, buscando as paisagens queridas do lago como para refazer-se das demoradas fadigas. Na longa jornada fluíra com os amigos a necessária comunhão com o alto. Todavia, deveria prosseguir no ministério sublime da sementeira da esperança. Os tecidos gastos que se refaziam ao contato das suas mãos voltariam a desjuntar-se,
pois que todos os homens marcham inexoravelmente para o túmulo. Por mais longos e demorados sejam os dias do ser na Terra, cada etapa reencarnatória é sempre breve período que faculta aprendizagem mas não realiza todo o trabalho de sublimação num só lance. Imprescindível, portanto, conceder aos homens os instrumentos de libertação definitiva das amarras infelizes para facultar a ascensão dos candidatos em experiências necessárias quão dolorosas. Por essa razão, a palavra de vida tinha regime de urgência, por transformar-se em fonte de incomparáveis benefícios, de cujas consequências o homem galgaria os degraus superiores, na busca da felicidade e da paz. Vivendo entre os homens permitia-se o mestre sentimentos que o nivelavam aos companheiros, de modo a fazer-se um igual, conquanto a sua elevação incomparável de sublime guia e benfeitor de todos. Cercava-se dos amigos e ofertava-lhes os tesouros incalculáveis da esperança na vida espiritual, lenindo-lhes todas as aflições e enxugando-lhes os suores pesados com o lenço da ternura e os panos da amizade pura. Atendia às rogativas das mães aflitas ante os esquifes dos filhos adormecidos em catalepsia profunda, auscultava os sentimentos de dor e de angústia, tentando diminuir a mágoa e o medo, acudia à solicitação infantil, dialogava com os comensais da usura e da delação observando-lhes os abismos íntimos entulhados de treva, remendava corpos dilacerados, abrindo olhos e ouvidos, desvinculando das criaturas os espíritos imundos, mas tudo isto não era o essencial. Sua compaixão socorria, consoladora, as mazelas humanas a fim de sustentar os lutadores e aflitos, não obstante, cuidasse de que cada um dos beneficiados não voltasse aos erros, de modo a se defenderem de males muito maiores. Penetrar nas paisagens das almas e clarificá-las, arrancá-las do potro do ódio e das algemas do orgulho, quebrar todos os grilhões com o pretérito culposo e fazer brilhar a luz da confiança nova. Eis o ministério maior a que lhe dava o seu mais expressivo carinho, albergando nos horizontes infinitos do seu verbo de luz as humanidades dos tempos por vindouros. Os homens, porém, mergulhados no corpo de névoa, esquecidos das visões santificantes das esferas espirituais, atormentam-se e debatem-se pela conquista do maravilhoso, do deslumbrante, a fim de poderem avançar embora claudicantes, no rumo da legítima aspiração. E por isso, o mestre socorria as necessidades das multidões que o seguiam e buscavam ávidas de novos milagres. Além do lago estavam as terras da Gaulonítida e da Decápole, coroando os montes rasgados abruptamente sobre as águas. Aqueles sítios que se caracterizavam pelo orgulho da cultura helenista e eram irrigados pelo politeísmo recusavam tudo que procedia de Israel, em velhas e demoradas rixas, particularmente quando originados da Galileia, que eram terras de pastores, pescadores, lavradores, gentes simples e humildes. O mestre, todavia, experimentava a necessidade de levar a todas as terras ao alcance das suas jornadas o verbo divino e reconfortante. Como, porém, as notícias dos seus prodígios já atingissem aquelas regiões, aglomeraram-se curiosos que o identificaram e de inopino uma multidão se adensou à sua volta. Como as enfermidades são a resultante dos desregramentos humanos e estes se encontrem por toda parte, ali, diante das mãos, os limitados infelizes formavam um compacto grupo, ansioso, cheio de esperanças. Nas suas almas as interrogações íntimas inquiriam quanto às possibilidades do Galileu e cantando expectativas acercavam-se ávidos, buscando o guardado milagre libertador de fora. Pois o verdadeiro fenômeno da libertação que procede de dentro sempre fica à margem do interesse coletivo. Diante deles altam-se os desejos superiores. A sua paz irradiante transforma-se nos que o cercam em festa de alegria e a sua luz ignota penetra dulcificando, de modo a que singular e insólita a serenidade de todos se apôs-se, tranquilizante. Nesse clima que visita aqueles que ali ora o recebem, alguém, em nome do desejo de todos, antes de qualquer delonga, antecipando ao que os seus lábios entoem o hino do despertamento de consciências, toma de um atormentado, de todos conhecido, um surdo e gago, e apresenta-o a ele, rogando, em dúvida, sua intervenção. O homem que personifica a representação das chagas humanas de todos os tempos deseja e duvida, anseia e teme, quer e não compreende, deixando-se arrastar inerme pela curiosidade geral. Comovido ante o paciente irresponsável, cobaia ignorante da mole humana, que testa sua grandeza e o seu poder, toma-o pela mão e afasta-se.
O homem segue o tocado pelo estranho magnetismo que se irradia do mestre. Sente-se como jamais outrora experimentar a sensação igual, e acompanha quase em júbilo o incomparável estranho, entregando-se-lhe tranquilamente, agora em totalidade de confiança. Ponto a sós, o amigo ergue os olhos aos céus, põe os seus dedos nos ouvidos do enfermo e toca-lhe a língua. Epata, diz o Rabi, abre-te. Desconhecida energia vitaliza aquele ser alquebrado, vencido, e ele brilha pelos olhos em fulguração de felicidade. Fala, ouve toda uma sinfonia canta no seu espírito, fazendo-o vibrar. Não o digas a ninguém, ordena o médico divino. Mas o homem, dali saindo, narra aos ouvintes deslumbrados a cura de que fora objeto. Considerando a moderna fenomenologia mediúnica, antiga na forma, pois que de todos os tempos, e odierna pelos ensinamentos por ela auridos, os mesmos interesses perturbam as atuais multidões como no passado aquelas que acompanhavam Jesus. E ainda hoje, conquanto ouçam a verdade, demoram-se de entendimento tardo, quais se fossem surdos e embora falem, gaguejam diante dos compromissos superiores, demorando lamentavelmente na mesma odienta pachorra que se acostumaram, rogando, porém, novidades, o sobrenatural, o maravilhoso, para prosseguirem no reino encantado da ilusão. E ele erguendo os olhos proferiu, Epata. O surdo e gago, reconhecido, saiu a narrar de que fora instrumento, iniciando de logo a própria, indispensável renovação. 13. Atire a primeira pedra. Apedrejar. Transcorreram as festas dos tabernáculos e as gentes retornavam às cidades, aos povoados, aos campos, às atividades diárias. Aqueles dias foram de júbilos e exaltação nos quais a alma de Israel se rejuvenescera, tomada do entusiasmo festivo que irrompera em Jerusalém naquela ocasião. As comemorações evocativas dos dias passados, no deserto, sob tendas, após a saída do Egito, significavam a vitória do povo sobre o estigma do cativeiro e das rudes provações. Aquela fora uma ceifa dadivosa. Os peregrinos vinham de toda parte confundir os seres nos sorrisos generalizados e a capital se transformava na casa de todos. Naqueles dias de outubro já se conhecia a estranha e poderosa voz do cantor diferente, delimitando as novas fronteiras do reino de Deus. As multidões esfaimadas ouviam aquela palavra e se entusiasmavam, acompanhando o singular peregrino. A fome de pão se misturava à necessidade da paz, e as massas angustiadas, especialmente naquele período, aguardavam o Messias. Havia sinais comprobatórios da sua vinda. Muitos foram, pressurosos, à casa da passagem para escutar, na Val do Jordão, o Batista. Ele, no entanto, afirmara e todos repetiam, eu sou apenas o preparador dos caminhos, para ele passar. Aquele que segue primeiro, à frente, endireitando a passagem. E de fato, ele passara deixando um apelo veemente para a consciência dos homens, o do arrependimento de todos os erros, com o consequente nascimento do homem novo sobre os escombros do homem velho. Herodes, ao decapitá-lo, penetrou em funda amargura. No entanto, o povo que lhe conhecia a vida atribulada e a conduta adulterina comentava, mordaz, sobre as consequências do seu crime e os lastimáveis resultados que adviriam no futuro. A voz, porém, se fizera mais forte, surpreendentemente, após a morte de João. Paralíticos e cegos, leprosos e meretrizes, pescadores e a grande plebe a ouviam. Homens representativos dentre os doutores e os levitas a escutavam e conquanto se ressentissem das duras verdades que ela enunciava, não conseguiam condições para silenciá-la, reconhecendo-a autêntica. Expectativas felizes pareciam dominar todo Israel e os sonhos de liberdade longamente acalentados voltavam a interessar as paixões dos sôfregos corações humanos. Preconizava um reino e ensinava onde repousavam as suas primeiras balizas, já fincadas no solo dos espíritos. Todavia, quando se fitavam os olhos transparentes daquele que projetava a voz da esperança se identificavam neles a melancolia e a poesia latentes que esparziam em farta messe. Ele viera a Jerusalém para participar das festas, conhecer o povo mais intimamente, nas explosões coletivas, nas exaltações generalizadas. Muitos o viram e o escutaram antes, provocando que as notícias da sua presença comunicassem intensas emoções no povo e nos encarregados da lei e da religião. Onde surgia todos o buscavam. Ele estava próximo à porta Nicanor, do lado leste do templo, chegando pelo caminho do Monte das Oliveiras,
acompanhado dos discípulos. Narra João, com emotividade e linguagem sucinta. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e apresentaram dizendo: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que se lapidem tais mulheres pelo apedrejamento. Tu, pois, que dizes? Ele olhou de relance a mulher ultrajada e se abaixou, sensibilizado, e com o dedo começou a traçar garatujas no solo. A interrogação se demorava no ar, sem resposta. Ele era o embaixador da verdade, porém o príncipe representativo da paz e do amor. Moisés significava a aspereza literal da lei fria e dura. Roma retirara de Israel o direito sobre a vida dos seus filhos. Ninguém, senão o imperador ou seus representantes, poderia dispor da vida de qualquer pessoa. O adultério era condenado pelo decálogo de forma irreversível. Outras mulheres ali foram trazidas pela gola dos vestidos e apedrejadas, até consideradas mortas, noutros tempos. Sua resposta, de qualquer natureza, criaria dificuldades. Com as festas havia nos corações uma cantilena de tolerância e benignidade, uma quase tendência ao perdão por parte do povo. Perdoá-la, no entanto, não seria conívia com o adultério, oferecendo o estímulo da aceitação tácita do nefasto crime. Tu que dizes? Havia ali corações em febre de desejos irreprimíveis, devastadores. As mulheres caem porque encontram alçapões disfarçados no solo das ansiedades, nos quais são atiradas pela volúpia de homens que as hipnotizam com desejos infrenes. Atrás de cada organização feminina violada, há um companheiro oculto. Em cada adúltera se esconde um adúltero, comparsa do mesmo erro. Onde estaria aquele que infelicitou, explorando a sua fraqueza e abandonando? A mulher, não obstante desvalorizada, não representava qualquer significação antes dele. Só depois, quando ele ergueu do nada em que se encontrava é que passou a ocupar o devido lugar de rainha e santa no altar do amor dos corações. Tu que dizes? Ele não a fitou certamente para poupá-la da transparência da sua visão. Aquele que dentre vós estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. A frase lhe fluiu dos lábios lentamente, com segurança, nitidez, serenidade. Continuou a escrever no chão. Atire-lhe a primeira pedra. A pedrada. Mas todos ali estavam mergulhados em erros, laborando em terreno infeliz de preconceitos violados, de legislação desrespeitada, de ultrajes ocultos, de crimes que a consciência temia enfrentar diretamente. Os que estivessem isentos de erros. Quem estaria nessa condição? A exuberância da luz solar incide sobre as personagens da cena que marcaria a história na história. Em silêncio os circunstantes se afastaram, um a um a começar dos mais velhos a terminar pelos mais novos, ficando Jesus e a mulher. Sim, os mais velhos trazem maior soma de empecilhos e problemas, remorsos e azedumes. É fácil esmagar e exigir quando não se olha interiormente as paisagens do espírito. Adúlteras, porque há adúlteros que as malsinam. O silêncio dominou o local em que se encontravam. Só então ele se levantou outra vez. Fitando-a, agora, com doçura e compreendendo o seu drama íntimo, revisando aqueles dias passados, que foram de dissipações, falou, em melodia de ternura e disciplina: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno, vai e não tornes a pecar. A autoridade do Rabi penetra o espírito da mulher infeliz e repudiada, e harmoniza o país da sua alma em guerra. Antes do erro, quanta indecisão e incerteza, quanta frustração e receio atormentaram aquele ser. Quanto flagelo interior experimenta todo aquele que se entrega ao erro, ao pecado. Não tornes a pecar. Todo o evangelho se assenta nessa base, da compaixão e da misericórdia. Ter oportunidade nova mas não repetir o erro. Cair e levantar-se. Equivocar-se e retificar a atitude. Nem conivência com a irresponsabilidade nem dureza com a correção. Todos se podem enganar, no entanto, perseverar no engano é acompliciamento com a ignorância e a leviandade. O reino de Deus, cantado por Jesus, é o amor em todas as latitudes e dimensões a alongar-se pela terra inteira numa explosão de misericórdia e educação. Não tornes a pecar. Isento de erro. Apedrejar a própria consciência, lapidando-a, aprimorando o espírito para galgar maior expressão de paz e ventura. Atire a primeira pedra. 14. Ordena, somente. Os aquinhoados com a farta merce esparzida no monte, há poucos dias,
divulgam as lições que escutaram da boca do nobre Rabi. Pastores e mulheres humildes, agricultores dos platôs e das encostas de vinhedos, das margens do lago, das férteis planícies e do vale do Jordão, pescadores do mar amigo e homens da além, que ali se encontravam, fizeram-se naturais mensageiros das promessas de ventura com que foram aquinhoados e das bases seguras do novo reino, de que ele se fazia o Messias divino. As boas novas se desdobravam confortadoras, e magotes de sofredores acorriam de toda parte para o ouvirem e receberem das suas mãos as migalhas de luz e as sementes da saúde que os sustentaria por muitos anos a fio. As dádivas de amor caíam nos corações como bagas de orvalho precioso após noite abafada, em madrugada refazente. Multidões o acompanhavam sensibilizadas, formando expressivos grupos, jubilosos após estarem com ele. Ele, no entanto, não se alterava, permanecendo amigo, mas inatingível. O dia estoava de luz de ouro, quando ele chegou a Cafarnaum. Amava aquela cidade onde a ternura dos corações singelos dava mostras de amor puro. Ali se refugiaria muitas vezes, encontrando a família ampliada na devoção das almas singelas que o cercavam de carinho. Uma delegação de judeus respeitáveis, os anciães da cidade, aproximaram-se e lhe disseram: Senhor, o servo do centurião está enfermo e parece que sucumbirá se providência divina não o amparar. Sabemos que podes fazer quanto queiras e te pedimos ir à sua casa para recuperares o seu servidor, a quem ele muito ama. Este é um bom centurião, autoridade de respeito, não judeu, é temente a Deus e ajudou-nos, inclusive, a levantar a nossa sinagoga. É amado por nossa gente. Nós te rogamos, Senhor. O olhar lúcido e transparente de Jesus derrama claridade envolvente sobre aqueles homens confiantes que o buscam. Sim, já ouvira falar daquele centurião. Homem justo, sabia distribuir as leis do império de que se fazia representante e a vara da videira que ostentava, símbolo da sua autoridade, nunca fora deslustrada por um mau proceder, no posto militar que ocupava com zelo e dedicação. Passados alguns momentos de silêncio, em que o mestre auscultava no recôndito do seu ser o problema que se lhe apresentam, concorda. Sim, irei até lá. O grupo que o cerca se entreolha com espontâneo contentamento e põe-se em marcha. Há uma envolvente melodia no ar. É primavera, e a música do vento perfumado traz o acre e doce odor das algas espalhadas nas praias imensas. Os centuriões estarão mais de uma vez nos fastos da Boa Nova. Após a crucificação, um deles, emocionado e convicto, confessou sem receios. Com efeito, ele era o Filho de Deus. Soldado rude que presenciara repetidas cenas daquelas não se pôde furtar a apreciação do acontecimento nem conseguiu evadir-se ao contágio do inconsumpto amigo. Tempos depois, Lucas anotará, nos Atos dos Apóstolos, a conversão do nobre Cornélio e dedicará emocionantes relatos à sua visão e ao seu encontro com Pedro. Mais tarde, quando Paulo é preso marchando para o martírio em Roma, sensibiliza Júlio, o centurião que comanda a hoste que o conduz, tornando-se seu amigo. A esperança da liberdade incondicional alcança aqueles que no clima da força, impondo a dominação com o carro da guerra e com as armas da morte, sentem a asfixia do desespero e buscam a paz. Penetra-lhes o odor da sublime paixão e renovam-se na atmosfera santificante do amor do Cristo. Aquela presença nunca ausente anestesia as paixões, produz alvorada estranha, grandiosa, na alma. Nova embaixada chega aos passos do mestre antes que ele alcance a vila do apelante afervorado. Não é necessário que te incomodes em ir até a sua casa, mandou-te dizer o centurião. E após uma pausa, aclararam. Paulo reconhece a sua miserabilidade. A sua casa não é digna de ti. Ele informa que é pecador e não se atreve a ter-te nas sombras do seu reduto, a ti que és o sol do meio-dia. Resfolegam, ansiosos os intermediários, para concluírem. Ele é militar, comanda e é também comandado. Dirige mas é subordinado, conhece de hierarquia. Ele diz ao seu subalterno, vai ali, ele vai, vem aqui, ele vem, vai acolá, e ele atende. Ora, Rabi, se te ordenares aos teus subalternos eles farão a tua vontade, como os seus fazem as dele. A emoção trabalha o grupo colhido de surpresa. Comumente os homens desejam ver para crer e vendo não creem, pedem para ouvir a fim de entenderem e escutando não compreendem,
Fatos e demonstrações exigem as grandes maiorias e apóstolos perdem-se no emaranhado das justificações inqualificáveis, das suspeitas calamitosas. Há um silêncio que fala nos olhos e pelas bocas cerradas. Nunca vi tão grande fé em Israel. A fase modulada com inflexão formosa nos seus lábios é uma exaltação ao estrangeiro e uma discreta censura aos eleitos. Tão grande fé e tão elevada consideração. Ide, voltai, dizei que eu quero que o seu servo sare, retome a saúde. Meus servidores já seguiram à frente, foram atender minha vontade. Diz ele. As duas embaixadas levantaram o pó do caminho, no rumo da vivenda do chefe da centúria, apressadamente. Quero. Ordeno. O desejo continuava vibrando na acústica do momento. Ainda não alcançaram o domicílio do romano e o ruído dos júbilos dizia a distância que o enfermo sarara e a felicidade retornara ao seu amo. Todos aqueles que o viram, há pouco, a morrer, sorriem. E temem. Estava quase morto, agora vive. Eu sabia que bastaria que ele ordenasse, repetia Paulus, comovido e confiante. Eu cria. Eu creio. A quais servos se referira Paulus? Interrogou Simão ao anoitecer daquele dia, sob a argêntea gaze do luar e o marulhar das ondas arrebentando espumas na praia. Não sabes que sou rei? Não tenho falado do reino do amor? Os meus servos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai e referendam, atendendo, a minha vontade, seguindo minhas ordens. Simão fitou, sem o carregado, interrogativo. E para que o esclarecimento se fizesse inovidável, o mestre arrematou, convoquei-te a pescar homens nas águas do mundo. Simão faz pouco. Esta é a minha vontade. Serás, também, logo mais, meu servo e, assim, recolherás aqueles que como Paulus estiverem sussurrando em águas torvas e agitadas. Far-me-ás a vontade, pescarás homens. Simão compreendera. O rosto largo, requeimado, se abriu com ingênua alegria. Nas sombras espessas sorriem estrelas, divinos diamantes em fulguração no veludo da noite, e o grande silêncio repete a palavra de ordem, quero. Nunca vi igual a deste homem uma fé como esta em Israel. O reino se perdia já nas fronteiras indimensionais do infinito, começando a recolher os seus primeiros súditos, vassalos da felicidade, fora de Israel. 15. Seguir Jesus. Aqueles eram dias de intenso júbilo. Bênçãos de esperanças várias caíam abundantes sobre aqueles corações. O grupo crescia consideravelmente. Mulheres abnegadas desdobravam cuidados, homens diligentes formulavam planos e jovens fascinados pelas notícias comovedoras deixavam-se arrastar pelas expectativas enobrecedoras dos dias do futuro. As jornadas se faziam entre alegres promessas de êxito, e emocionantes realizações. Para trás ficavam os receios e as inquietações. Não obstante as intrigas políticas, os ciúmes religiosos, as problemáticas de cada espírito, uma harmonia generalizada identificava os espíritos reunidos em torno do Rabi arrebatador. As suas lições eram recebidas como concessões divinas que penetravam o âmago dos sentimentos e descortinavam panoramas dantes jamais sonhados. Quando marchavam pelos imensos caminhos na sementeira do amor, o ritmo de todos formava uma cantilena tocante que parecia ressoar além dos limites da terra que lhes era cara. Sentiam-se dominados por estranho e singular entusiasmo. A presença dava-lhes desconhecido poder e todos pareciam dispostos a qualquer trabalho, a indistinta batalha que estrugisse nos diversos sítios. Em conversas íntimas discutiam as razões por que os dominava o estranho magnetismo do mestre. Conquanto seu amor constante e a ternura com que os recebia, não poucas vezes revelava-se austero, enérgico. Era um comandante que os conduzia com segurança, assumindo responsabilidade por todos os atos. Jamais negaciava a verdade e nunca deixava perder a oportunidade de ensinar com a altissonante linguagem do exemplo. Era, pois, uma perene primavera de emoções a sua presença, a sua mensagem. Caminhavam, e havia música leve no ar, ciciada pela ramagem do arvoredo suavemente sacudido pelo vento passante. Mestre, disse um deles, e a voz se embargou pela emoção que lhe estrugia no peito, eu seguirei contigo aonde quer que fores. Houve um staccato. O envolvente olhar do Senhor caiu-lhe, enquanto respondia, e ele se fez ainda mais comovido. As raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O silêncio se fez espontâneo.
Seguir Jesus. Bandoleiros dormem em palácios e meretrizes se prostram sobre leitos de marfim e mogno, acolchoados de veludos e sedas. Saltimbancos se fazem aonzenários e mentirosos triunfam na abastança. Homicidas amparados pela habilidade de juízes e advogados infiéis à justiça erguem opulentos apartamentos para o repouso, e cabos de guerra condecorados pelo sangue dos